entrar em questões pontuais que podem ser colocadas pelas pessoas que estão aqui presentes, né, ou de repente até entre nós. Vamos ver como que o papo vai se desenrolando. Se vocês quiserem começar, talvez começar pelo Vanderlei, depois a Sofia, então o Daniel, pode ser? Boa tarde. Bom, meu nome é Sofia, eu trabalho na Companhia das Letras. Inicialmente eu trabalhava mais com ficção estrangeira, mas aí comecei... O primeiro livro de poesia que eu fiz foi a reunião da obra completa do Leminski, que foi lançada em fevereiro desse ano. E a partir disso, agora eu comecei a fazer outros livros de poesia. Então, estou trabalhando agora na reunião da obra da Ana Cristina César, mais ou menos no mesmo modelo do Leminski. E também já tenho um livro de poesia contemporânea, que é do Gregório Duvivier, da Porta dos Fundos, que lançou um livro pelas 7 Letras e agora apresentou um projeto pra gente. Mas, por enquanto, são só esses, assim. Eu tenho... minha formação é em letras, eu fiz letras alemão. E acho que é isso, não sei. Quem é o próximo? Só isso, né? O livro do Leminski. Não dá para falar, né? Que já, inevitavelmente, né? Porque o tema na programação é poesia se vende, e aí o Leminski é um exemplo de que conseguiu vender muito bem, né? Acho que até para abrir também as cabeças aí, né? Eu sou o Daniel Michoni, eu sou de São Paulo, eu sou natalense do Ipiranga, né? O único bairro que merece ser citado no hino nacional. É bem uma besteira bairrista essa, mas... então eu fui morar em Natal e... Eu sou daqui de São Paulo, fui morar em Natal, e lá em Natal, por falta de possibilidade de editar, até porque tinha as edições mais tradicionais e tudo mais, conversando com os amigos, assim, eu tenho uma produção, a gente chegou à conclusão no bar de publicar, de fazer um selo lá, e aí a gente fundou o Jovens Escribas, que é um selo feito na raça e que, pelo menos na realidade local lá, ele conseguiu ter uma certa projeção e tal. A gente agora está com 10 anos, conseguiu publicar eu não sei os números certos, mas de 35 a 40 e poucos livros, assim. Então já fizemos uma semi-distribuidora. No começo a gente achava que era muito difícil lançar um livro lá, né? Assim, tinha essa coisa de, é difícil publicar um livro e tal. Depois a gente descobriu que a máfia era a distribuição, que era onde era o maior nó. E aí a gente foi tentando fazer formas de distribuir também, então... Mas depois eu voltei aqui para São Paulo, fazem uns 7 anos. E faço um selo bem alternativo mesmo, que chama o Selo do Burro, que é de um evento que eu organizo. Eu gosto particularmente de poesia falada, né, por influência do Nordeste e também do CEP 20.000. E aí, organizando saraus e tal, surgiu a necessidade de fazer um selo para dar demanda a autores que estavam ali, que tinham suas obras, principalmente primeiras obras, e que tinham dificuldades de publicar e de tudo mais. Então, nesse caso, a distribuição é na raça, a livraria, tudo anda na mochila, então é tipo isso, assim, né? Você vê os caras... Mas foi uma experiência que eu vi que é bem interessante, assim. E aí, no caso, o Birimba era para estar aqui na mesa também, né? O Birimba de Jesus, que foi uma influência para mim também de começar a editar e tudo assim na raça. Porque lá no Jovens Escribas, quando a gente, tipo, o Fialho, que é um dos caras que vende melhor, assim, que tem esse tino para vendedor, ele lança o livro assim, e aí no lançamento ele vende 600 livros, e a gente trata ele como Paulo Coelho, assim, porque é sério, né, ter 600 vendas no lançamento, assim, mas ele faz a função de ligar, então ele faz, assim, essa função de ligar e de e tal. E
Mas assim, depois desse lançamento dá uma estancada, né? Fica dependendo da livraria, vende um por mês, dois, dois, porque você vai competir. E até lá a gente criou o selo porque era essa demanda de estar na livraria e tem lá a prateleira de autores locais. E aí sempre essa dúvida, quem é o maluco que para na frente da prateleira de autores locais? Né? A gente sempre sacaneava isso, porque tipo, autores regionais, né, que eles chamam. Aí tinha lá essa prateleira que tinha livro de pesca, livro de direito, livro de física quântica, e livro de poesia, e livro de crônica. Então assim, você fala, que cara sequelado que vai parar na frente dessa prateleira, né? Ele não sabe nem o que vai encontrar, né? Tipo ir na Endossa ali, né, na loja. Você chega lá, não sabe nem o que vai achar. Muda e tal. Então a gente falou, não, vamos fazer uns livros com uma qualidade editorial, assim, visual e tal, que dê pra gente começar a ficar nas prateleiras de respeito mesmo, né? Poesia, a gente fica com prateleira de poesia, mesmo que o cara coloque na poesia regional também, mas que coloque na poesia normal. Então a qualidade gráfica também influenciava nisso. Quando eu vim pra cá, e aí eu vi essa coisa a gente tinha essa história das 600 vendas e tal, e aí eu vi na prática tipo o Giovanni Baffo, que vai pra Flip e vende 600 livros, né, em uma semana, assim, na raça, no camelô. Eu sou péssimo para venda. E eu achei interessante isso, essa forma de distribuir na raça mesmo. Então eu vou ali, vendo mão em mão. E aí tem autores aqui que vendem bem, muito bem, inclusive na raça, né? Então o Renato Limão, que agora está um pouco mais afastado assim, mas o Renato, ele vendeu de mão em mão, parece que em torno de 5.000 livros, assim, sabe? Uma coisa grande, né? Porque tem autores que são famosos que não vendem 5.000, né? Então me interessou isso, e aí eu fiz o selo do burro, que é meio assim. O próprio autor tem a conversa, é mais ou menos o autor vai se distribuir, né? Então é um primeiro livro para dar um estímulo, e o próprio autor que tem que meio que dar uma raça. Não tem acesso a livrarias e tudo mais, então oficialmente, né? Um ou outro espaço recebe. Então o selo é basicamente o autor se vende. E tem alguns autores que conseguem muito bem isso, né? Eu sofro com isso, mas tem alguns autores que o tempo todo estão falando do livro, mostrando e tal. E acho que é isso, assim, resumindo as duas experiências. Oi, boa tarde. Eu sou o Vanderlei Mendonça, do selo Demônio Negro, e agora também de um selo que chama Edite, que é um coletivo capitaneado pelo Marcelino Freire. Eu não faço livro pensando nunca em vender. A última coisa que eu penso é como vender, onde vender, para quem vender. Eu faço livro, eu comecei como brincadeira e a coisa tomou um rumo por si, e eu já tentei até acabar com o projeto, sinceramente. Eu tentei matar o Demônio Negro, mas ele teve vida própria e eu não consigo mais. Eu particularmente não gosto do nome, mas todo mundo gosta. Eu já inventei outros nomes assim, mas não pega. Começou mesmo como brincadeira, com uma experiência. Eu estava tentando montar uma réplica da máquina do Gutenberg e comecei a pedir texto para os amigos para imprimir um livro. A Elisa está ali, participou de um deles, a Adriele, né? Era um de contos e um de poesia, com experiências, com a Ana, com experiências, e fazer só 50 exemplares. A coisa tomou uma dimensão bem mais do que eu imaginava, e com o tempo eu fui recebendo colaboração de outros amigos e tal, e o projeto sozinho tomou um rumo. Como não era uma coisa planejada, tomou um rumo que chegou um momento que me espantou, que eu estava editando autores de grande prestígio da literatura universal, né? E eu pensei sinceramente em parar, mas não pude mais.
E apareceu o Marcelino para me salvar, para não misturar essa coisa do vaca sagrada e vaca profana. Então, misturar Ezra Pound com um autor que ninguém conhece, por exemplo, estreante. E a Edith faz essa função hoje. E o Demônio Negro, que tem mais uma experiência de produção do livro, aí eu restringi basicamente a poesia e alguma coisa experimental. Óbvio que essa discussão, eu já participei de um seminário internacional de editores e eu ouvi todo tipo de história, das grandes editoras europeias até experiências muito sofisticadas, pequenos projetos. E uma pessoa lá falou que, óbvio, estava se referindo a mim, eu faço livro por esporte, não era bem assim, mas era, se fosse traduzir, seria fazer livro por esporte. E aí, ao invés de me sentir ofendido, eu me senti elogiado. Eu faço livro por esporte, né? E a minha tendência é fazer cada vez menos, né? Eu tenho uma edição que estou preparando, que se eu conseguir fazer 10 exemplares, vai ser muito. Livro que remonta aos livros dos copistas, muito anterior a Gutenberg, ao século XII. Em pergaminho. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas eu não consigo, mal consigo comprar o pergaminho. Mas são experiências. Eu acho que discutir essas coisas já é a gente cai num saco sem fundo. No meu percurso eu descobri coisas maravilhosas. O João Cabral tinha uma editora, né? O João Cabral tinha uma editora e fazia lá 40 exemplares. E tem uma relevância monstruosa, né? Uma coisa é negócio e outra coisa é editar livro, né? Se você entra num campo de negócio, é meio complicado mesmo. Você tem que enfrentar o mundo, distribuir custos, né? Eu tive uma experiência com 2 amigos, eu acho que alguns já devem ter ouvido falar da Malta Editorial. A gente entrou pesado nesse negócio, né? Então, vamos lá, vamos editar Max Alva. Aí descobre lá que os direitos autorais da maior agência literária do mundo, a Carmen Balcells. Aí, só para conseguir ligar para Carmen Balcells, você já gasta a produção do livro. Aí, antecipação, né, de direito, 3.000 euros, mais 10% sobre a produção. Aí, vamos fazer 3.000 exemplares, fizemos 3.000 exemplares. Aí, vamos botar nas livrarias, vamos lá e tal. E é um autor maldito, como tantos outros, não vende quanto... depois nós ainda pegamos outro autor, mesma história. Olha lá o catálogo da Carmen Balcells, estava o cara lá, Salvador Elizondo. Depois ainda teve o Brossa, o poeta catalão Joan Brossa. Aí só aí já vão 9.000 euros para uns amigos assim que se reúnem para fazer livro, né? E depois tem o problema da distribuição, que as distribuidoras enganam a gente, né? Com exceção das grandes livrarias, das grandes editoras, as pequenas tomam calote assim absurdo. Quem tenta começar um projeto comercial fatalmente vai quebrar. Pode, assim, é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Mas é incrível a quantidade de gente aqui, né? Então, essa experiência me mostrou que as microeditoras, esses projetos que nem são oficialmente editoras, que são selos, eles são o batente para os poetas conseguirem aparecer, sabe? Aí uma editora maior vê ali, ou vê outro ali, alguém começa a ser conhecido, ou faz realmente... O que conta é a obra, obviamente, né? A obra que conta, para alguém se interessar, né? Na Edith nós tivemos uma experiência muito legal. Um menino que eu não conhecia,
Rafael Gans tem um livro que assim funciona, né? E a Edith, quando nós começamos, a Edith era só uma vontade, né? Uma vontade de editar, por isso que o nome é Edith. Eu vejo isso, dá para fazer as coisas de todas as maneiras, né? De todas as maneiras. Para mim, o que eu aprendi como microeditor, que eu também, como o Daniel nem me considero, eu faço livros, o Gabriel também tem essa experiência, mas eu acho que a única coisa séria do ponto de vista de mercado são as grandes editoras, né? A gente não pode, esse negócio da guerrilha não funciona tanto quanto eu imaginava, você se colocar contra. Por exemplo, eu hoje acho que a livraria é o grande problema do livro. A livraria não é a distribuição, não é editar, não é fazer livro, não é autor, não é royalty, não é problema da crítica que não reconhece. A livraria é o problema, né? Porque ainda é inconcebível a livraria não investir absolutamente nada, ela pega para vender e devolve se não vende, e ela ganha 50% ou 55%, né? No nosso caso, a maioria é 55%, falando de livraria mesmo, né? Não de essas que vendem televisão e tal. E o autor ganha 10, né? O autor. Isso nós estamos falando do negócio, né? Então, e mesmo assim, uma livraria como a Barnes & Noble faliu. Ao contrário das pessoas que choramingam em tudo que é mídia, quando quebram um jornal, quando quebram uma revista e quebram uma livraria, eu fico rindo. Porque vão aparecer alternativas para o livro, né? O livro digital vai ser a salvação da própria literatura, da poesia, né? E o papel vai ficar naquele lugar sagrado que ele tem, né? Esse livro industrial que a gente conhece vai desaparecer e a coisa vai voltar para o que era, né? A gente vai ter o princípio do livro e o fim do livro, que é o livro digital, né? Como o mercado sacou isso rapidamente, deu uma amarrada. Não sei se vocês sabem, a distribuição de livro digital funciona exatamente igual à distribuição de livro físico, o papel. É 50%, Bruno. Quer dizer, é pior ainda que no papel, né? Essa cadeia de produção, a tendência dela, eu penso que quando a gente fala do problema da leitura, o lugar da poesia, que é cada vez mais... há exceções, como o caso do Leminski, mas eu não tomo exceção, eu não fico alegre nem soltando rojões quando o Leminski vende um monte de coisa. Não sei se eu acho que é muita exceção, não. Eu acho que a exceção... O livro mais vendido da Flip, por exemplo, o livro mais vendido da Flip foi o da Bruna Beber, por exemplo, de todos. Eu vou dar uma experiência. Pela Edith, nós editamos um livro que chama Copacabana, de um amigo nosso. Publicamos 270 exemplares, Copacabana. Aí no lançamento ele vendeu 150, né? Puta bomba, né? É um autor que nunca escreveu, novo, ninguém conhece e tal. Aí começamos a tentar distribuir, porque ele queria. Aí colocamos na livraria da Vila 10 exemplares. O Hector, que é o autor, ligou para 10 amigos, vão lá e compram imediatamente. Aí os 10 amigos compraram. Aí depois, imediatamente, eles pediram mais 10, né? Aí 20 exemplares, nunca tinha acontecido isso com a microeditora. Aí os mesmos amigos foram lá e compraram mais 10. Aí ele vendeu 20, aí ele era um dos mais vendidos na livraria da Vila do mês, né? E essas coisas não contam, sabe? Porque há um todo que faz com que a gente perceba as coisas com menos entusiasmo, né?
Mas eu penso que o que nós estamos vivendo hoje, essa mudança sobre o formato de publicação, isso vai transformar muito a leitura e esses enfrentamentos, o papel das pequenas edições, das edições de autor, elas vão ter importância devida como era no primórdio, né? A guerra com o mercado, no mercado e para o mercado vão estar num patamar todo digital. Eu acho que o livro, eu fico muito contente, que eu tenho certeza absoluta que o livro de papel vai retomar o seu lugar sagrado, aquela coisa do Walter Benjamin, sabe? Uma aura mitológica que tem que ter sobre ele, algo sagrado para você ler num pedestal assim, abrir, ficar lendo, como os judeus ficam lendo. Eu acho bonito na cerimônia de judeu, eles ficam, é uma coisa sagrada, o manuscrito é uma coisa sagrada, né? E você também tem na internet, né? Qualquer pessoa pode ir lá ver, né? Tá de graça, né? Tem tudo. Acho interessante. Alguém gostaria de pôr alguma questão para algum dos editores aqui presentes?